Olá pessoal, primeiramente deixa eu me apresentar, eu me chamo Rafael Batista, sou estudante de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia e o objetivo desse vídeo é oferecer um material complementar ao PET, semana 1, volume 1, do segundo ano do ensino médio, da disciplina de filosofia, claro. Então, vamos começar, que o vídeo não fique extenso. Bom, o tema da aula é mito e filosofia, mais especificamente a relação do mito com a filosofia. E na aula são apresentadas três concepções. Eu vou apresentá-las, vou listar alguns exemplos, desculpe, alguns atributos do mito e atributos da filosofia, e vou comentá-los de acordo com cada concepção. A primeira concepção eu denominei de concepção antagônica. Ela resulta de uma cisão do mito com a filosofia. Segundo essa concepção, mitos e filosofia são duas coisas que não se relacionam, que não se tocam. Como o primeiro atributo do mito, eu listei a crença. A gente pode exemplificar de acordo com a mitologia grega, que tem a crença em vários deuses, a existência de vários deuses. Então, a mitologia grega é politeísta. Já a filosofia, com a racionalidade, não vai adotar a existência de vários deuses sem antes questioná-la. Por exemplo, existem vários deuses. Ela vai se perguntar: será que de fato existem vários deuses? Como eu sei que existem vários deuses? Será que ao invés de vários existe só um? Ou será que não existe Deus algum? E, bom, como segundo atributo do mito, eu coloquei a linguagem metafórica. O mito se utiliza de poesia. Ele relaciona objetos que, para nós, na nossa vida concreta, não tem uma relação tal como o mito apresenta em sua completude. Já a filosofia, ela tenta se utilizar de uma linguagem lógica. Ela, em suas definições, ela tenta ser o mais minuciosa possível. Ela não tenta fazer digressões deste tipo. Então, como segundo atributo, eu listo isso. Já em terceiro atributo, eu coloco o mito como prático. Por quê? O objetivo do mito era responder anseios humanos práticos. Por exemplo, um agricultor que teve uma colheita ruim, o mito vai oferecer para ele a resposta, no caso grego, de que a sua colheita ruim se deu pela pouca honraria que ele ofereceu aos deuses. Ele não ofereceu muitos sacrifícios ao deus correspondente da colheita, por exemplo. Já a filosofia, ela tem um viés mais teórico. Pense no seguinte exemplo: enquanto o agricultor está se perguntando o porquê da, da, do cultivo dele ter sido ruim, antes de responder essa pergunta, a filosofia está se perguntando: bom, será que realmente existem deuses? E será que os deuses estão preocupados com a vida humana? Será que eles incidem de maneira tão
de maneira tão forte na vida humana. Pense no agricultor se perguntando isso e o filósofo lá pensando, bom, eu não posso te dar essa resposta sem antes ter essas outras respostas que são anteriores. Então, a filosofia tem esse viés mais teórico. E, bom, segundo essa concepção antagônica, eu poderia relacionar estes atributos dessa maneira. Deixa eu ir para a segunda concepção. Deixa eu voltar. Bom, já a segunda concepção eu denominei de concepção concordante. Ela via estabelecer uma relação do mito com a filosofia. A antagônica oferece uma cisão. Esta, por sua vez, já os aproxima. E como primeiro atributo, eu coloquei crenças justificadas. Bom, os filósofos, alguns se utilizam de crenças. Só que não vai ser como o mito propriamente da concepção antagônica, do tipo Deus existe. Eles vão oferecer algumas razões para que a existência de vários deuses se confirme. Então, por isso, crenças justificadas. Eles vão tentar justificar essas crenças, oferecendo aproximações, enfim, eles vão tentar oferecer razões razoáveis, razões boas para que se adote uma crença ou outra. E assim, como o segundo atributo, coloca linguagem mesclada. Filósofos se utilizam de poesia. A gente pode citar o próprio Platão com sua alegoria da caverna. Aquilo é uma imagem que o Platão está fazendo para remeter a alguma explicação que a linguagem lógica por si só, segundo o pensamento platônico, não consegue. Então, por exemplo, ele usa a caverna, mas quando ele usa caverna, ele não está dizendo a caverna em seu sentido estrito. Ele está querendo se remeter a alguns atributos da palavra caverna para explicar uma outra coisa. E como dando segmento de terceiro atributo, eu coloquei prático e teórico. Há filósofos que não vão se deter somente às questões teóricas. Eles vão se utilizar de crenças justificáveis para que eles consigam alcançar este teor prático. A gente pode ter o exemplo do Sócrates platônico. Ele ele trabalha questões teóricas, como a existência de um demiurgo, um deus artesão, mas ele também está preocupado com a vida prática, com a ética, como a, a crítica que ele faz à vida como de fato deve ser vivida, a melhor vida, a vida virtuosa. Então, de acordo com essa concepção, o mito e a filosofia se relacionam. Como terceira, eu denominei de concepção progressiva. Segundo essa concepção, as outras duas são, interpretadas como extremas. Enquanto a antagônica tem o mito
e o mito saiu de cena, entrou a filosofia, nasceu a filosofia, e a concepção concordante, o mito e a filosofia andam em conjunto, segundo a concepção progressiva, o mito vai se transformando em filosofia gradativamente. Então, a crença que, enfim, primeiro você tem no mito grego existem vários deuses, vai se tornando um questionamento a essa crença. Será que existem vários deuses? O nascimento da filosofia vai dando gradativamente, de maneira gradativa. E com a filosofia nascendo, o mito vai saindo de cima. Então a linguagem metafórica vai sendo substituída por uma linguagem lógica. E as questões práticas vão sendo substituídas por questões teóricas, segundo essa concepção do mito sendo substituído gradativamente pela filosofia. Bom, por fim, eu gostaria de comentar duas questões, duas atividades que o capítulo oferece. Eu queria comentar a atividade 2, que ela pede para construir duas colunas formulando uma explicação mítica à esquerda e outra racional à direita sobre um determinado fenômeno natural, elencando comparativamente suas características. Eu coloquei como fenômeno o movimento solar. E a explicação mítica da mitologia grega remete a Apolo, o deus Sol, como responsável pelo Sol e pelo seu movimento. Já uma explicação racional, nós teríamos o movimento de rotação da Terra, que é por meio dele que nós temos a sucessão de dias e noites. E como a última questão, que é a questão 3, ela se pergunta sobre a relação do mito, entre o mito e a realidade. Há uma relação entre o mito e a realidade? De fato há. O objetivo do mito, como eu disse, era responder questões práticas, questões de fato reais. Então, sim, há uma relação entre o mito e a realidade, uma vez que o mito apresenta uma maneira de compreendê-la. O agricultor que obteve uma má colheita quer compreender o porquê deste acontecimento. E o mito o ajuda nisso. Deixa eu colocar no centro. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E, bom, nas próximas semanas eu irei gravar outros vídeos. E qualquer coisa, nós da filosofia estamos tentando complementar, né, este material por esse momento difícil. E, bom, eu espero que nós consigamos oferecer algo de qualidade para vocês. Tchau!